Olá, gente, muito bom dia. Esse é o programa Café com Bispo. Eu sou Renato Chaves, o bispo da Igreja da Colheita, e hoje venho com minha querida amiga Lloyd Nogueira. Muito bom dia, Lloyd. Bom dia, bispo. Como é que passou a noite? Cara, a noite foi serena. Sempre tem sido serena. A insônia não tem me golpeado. Eu me deito e logo pego no sono, como diz o salmista. Diz o salmista, né? Em paz, Em paz me e deita. logo durmo. Pena que essa não é a realidade de Não. muita gente, né? Sim. Nós Há muitas vivemos inquietações. muitas né, inquietações e muitas vezes durante a noite no travesseiro as pessoas ali choram, se Revivem sentem suas sozinhas, dores, né? revivendo suas dores, isso mesmo, né? Mas graças a Deus nós temos um Deus que coloca em nós, Sim. né, dentro de nós uma tranquilidade, uma calma. Isso quando nós damos esse lugar a Ele. Sim, sim. Quando a gente abre, né, a mente da gente para a realidade de Cristo estar em nós, né, quando isso salta de uma verdade teológica e entra na verdade existencial, né, na minha existência. Foi domingo passado, me lembro que eu citava um texto de Efésios, capítulo 4, que Paulo diz que ele respira em nós e se move em nós. Se isso salta dessa verdade intelectual, né, filosófica, teológica, e eu assumo isso como uma verdade experiencial na minha existência, muitas coisas vão para o lugar, não é? Sabendo que a tempestade do lado de fora, ela não me invade se eu estou pleno da presença de Cristo, não? Amém. Glória a Pois Deus. bem, nós estamos aqui, Lloyd, diante de uma pequena epístola, um WhatsApp, mandado por Paulo para Tito, que era um dos seus companheiros, treinado por Paulo, né? Instruindo ele no pastoreio, na condução da igreja, na condução da sua própria vida, né? Sim. Lembrando de coisas tão preciosas e tão importantes de serem lembradas, não? Eu queria sugerir que a gente fosse ao capítulo 3 da carta de Paulo a Tito, se você está nos acompanhando. Hoje é dia 9 de novembro, né? E enquanto você está procurando o texto, Lloyd, eu queria só lembrar que no terceiro domingo, ou seja, o próximo domingo, nós estaremos, dia 16, não é? Nós estaremos comemorando o 20º ano da nossa estada aqui em São Luís. Porque foi em novembro, aí, pelo dia 15 de novembro, que nós demos início a um projeto aqui na cidade que contemplava a divulgação do conhecimento do Evangelho. Não que não estivessem fazendo isso, mas nos juntamos aos pastores da cidade para instruir o povo de Deus no Evangelho. E assim a gente deu um start no início da igreja. Ainda muito pequena, inexpressiva, mas logo ganhamos o caminho da rádio, ganhamos o caminho da TV, e a palavra passou a ser ouvida, respeitada, e a gente vem nesses 20 anos. 20 anos. Sim, cara, 20 anos, parece que foi ontem, né? Meu Deus. Enfrentando as dificuldades, as resistências, né? Porque um ministério novo numa cidade, às vezes dá uma certa preocupação, eu entendo bem. Quem está ali já há tantos anos, né? O que é isso que está vindo por aí, né? Será que vem em paz? Será que vem para dividir? Será que vem para criar transtorno na cidade, né? E assim nós vencemos essa etapa, né? Dessa dificuldade inicial, mas continuamos com temores pelo lado de dentro, lutas pelo lado de fora, mas são 20 anos
perseverando e Amém. tentando mostrar para que viemos e para que estamos aqui até agora, né? Amém. Igreja da Colheita. Sim. Esse nome, por que esse nome, bispo? Igreja da Colheita. Sim, porque um dia, assim, nós nos reuníamos sem nome. Quando eu rompi com o Ministério Apacentar, na época, nós ficamos sem nome. Apacentar no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, é. E assim, sem nome estava muito bom para mim, porque né, igreja não tem nome, né? Igreja não tem apelido, a igreja é igreja. Mas nós precisávamos abrir uma conta bancária para que a transparência financeira da igreja pudesse acontecer. Nós precisamos comprar um imóvel, né, para não ficar no meu nome ou no nome de alguém, precisava ficar no nome da igreja. Então, a gente teve que estabelecer uma entidade jurídica, né? E eu fiquei pensando que nome vamos dar. E um dia, parado e quieto, me veio um texto de Jesus que ele diz que a colheita está pronta. Nos últimos dias, né? Os campos estão estão brancos. Esse texto, ele invadiu meu coração. Eu disse, cara, nós estamos vivendo os últimos dias, né? E é hora da colheita. É hora da colheita. E esse nome, porque é pequenininho, né? E tem a ver com essa questão agrícola, né? Eu disse, esse nome está bom, esse nome está bem legal. Aí fui ao cartório, né? Fui aos registros, fui ao contador, ele deu início a um processo, criamos uma marca, né? No nosso registro, nas marcas e patentes, né? Criamos esse nome e aí demos um nome a essa entidade jurídica, né? E a igreja continua sem nome, a igreja é a igreja. Mas nós, juridicamente, somos conhecidos como Igreja da Colheita. Sim, mas baseado nessa fala de Jesus, né? Sim, os campos estão brancos, né? Levanta a cabeça de vocês, né? Porque os campos estão brancos, prontos para a colheita. E aí foi legal, porque assim, eu achei um nome pequenininho, né? E um nome muito sugestivo, na minha opinião, e no motivo que gerou eu começar a igreja, né? Amém. Isso tem tantos anos. Então é isso, você está sendo convidado para o aniversário da Igreja da Colheita, vai 20 acontecer anos, agora no dia 16. Dia 16. Próximo domingo, Glória. Próximo domingo. E teremos o café da manhã, Sim. delicioso, né, no Sim. dia 16. Você também está sendo convidado para vir estar aqui conosco nesse café da manhã. Ai, queremos tanto a presença da pastora Rosane, lá do Rio de Janeiro. Espero, olha, pastora, espero que a senhora possa estar conosco nesse dia do aniversário e que nós estamos com muitas saudades da senhora, viu? Para quem não sabe, a pastora Rosane é minha mãe, né? Foi minha primeira pastora, né? E ela é muito querida por todos, é uma mulher doce, muito amável, é quem orquestra a paz onde chega, né? Uma tecelã da paz, Sim. né? Ela está sempre tecendo a paz. E está marcada, a viagem dela já está marcada para a chegada aqui em São Luís. E a não ser que ocorra algum imprevisto, mas se tudo correr direitinho, ela está chegando aqui no dia 10. Amém. Então é isso. Estamos muito felizes, viu? Muito felizes mesmo. Sim, legal. Então nós estamos lá no capítulo 3 da carta de Paulo a Tito, né? Capítulo 3, versículo 3, não é isso? Vamos ler lá do 1 para ganhar sentido, né? Vamos ler o capítulo todo. Tá certo. Aconselhe o povo a respeitar as autoridades e a serem cumpridores da lei, sempre prontos a dar a quem precisa. Nada de insultos ou brigas. O povo de Deus deve ser cortês e ter coração aberto. Vamos dar uma paradinha aqui. Olha que instrução para uma igreja que está debaixo da tutela do governo romano, né?
O Paulo sugere a Tito que ele não cria uma igreja miliciana, né? Uma igreja de combates, mas uma igreja pacífica, uma igreja cortês, né? Que seja cheia de cortesia, cheia de gentileza. Não uma igreja com aspirações políticas, mas tenha um respeito por qualquer governo que se estabeleça. Respeitar as autoridades, Sim. como ele fala aqui, né? O primeiro conselho que ele dá aqui nesse capítulo é: aconselhe o povo a respeitar as autoridades. O primeiro conselho deste capítulo, né? Sim. E depois ele fala sobre nada de insultos ou brigas entre eles, mesmo na rua, por onde você trabalhar, não seja essa igreja, né? Essa igreja carrancuda, essa igreja cheia de, eu vou defender a minha igreja, vou defender o lugar onde... Cheia de aspereza, de aspereza, rigidez. Estou aqui, eu falo isso porque eu estou defendendo a minha igreja, o meu pastor, defendendo a minha causa. Muitas vezes nós nos comportamos como essa igreja briguenta, uma igreja briguenta, áspera, né? Sim. Eu já fui uma igreja assim briguenta, uma igreja briguenta, achando que eu precisava defender o evangelho, alguma causa, alguma coisa que eu achava que era certo ou correto, com uma aspereza, com uma razão. Porque a palavra diz, porque a Bíblia diz isso. E eu me comportava com essa aspereza, mesmo numa fala tranquila, doce, mas havia... né? Nessa máscara de docilidade, havia um azedume, havia ali uma aspereza. Sim. Entende? Lloyd, os leões não mataram a igreja, Roma não matou a igreja, os Césares não mataram a igreja, todas as perseguições não mataram a igreja. A igreja, ela é o corpo de Cristo. E ela precisa assumir essa condição. Tudo que estava em Cristo deve estar na igreja. E tudo que está na igreja que não pertence a Cristo deve estar fora da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Assim, na semelhança de Eva, que era o corpo de Adão, né? Essa daí estava em mim, saiu de mim. Nós saímos daquele lado ferido. Assim como Eva sai do lado ferido de Adão, a igreja nasce daquele corte, daquela ferida que jorrava dali água e sangue. Água para uma esposa que precisava ser purificada. Perfeito. E o sangue para alguém que precisava ser remido, né? E aqui nasce a igreja nasce de Cristo. Ela é uma extensão do cabeça. Então, ela precisa se mover. Já dissemos que o Espírito de Deus respira em nós, ele cria esse movimento na nossa vida. Então, a igreja é isso. A igreja precisa entender que ela sobreviverá em qualquer sistema. Há sistemas que favorecem mais a igreja, sistemas políticos, né? E há outros sistemas que não. A gente está vendo aí perseguições na China, na Coreia do Norte, não é? Toda aquela perseguição aos cristãos. Isso não nos alegra, não nos anima, nos entristece até, mas a igreja sobreviverá nessa região. E Paulo está escrevendo para Tito, dando a ele a instrução de como que a igreja precisa se movimentar. Não subserviente, mas uma igreja cheia de cortesia, né? Uma igreja inteligente, que sabe aproveitar bem as oportunidades, né? Mas, vamos lá, coração aberto e cortesia no trato, né? Até pouco tempo, éramos tolos e teimosos, presas fáceis do pecado, dominados pelos instintos, andando sem destino e cabisbaixos, odiando e sendo odiados. Mas quando Deus, nosso Salvador bondoso e amoroso, interferiu, Ele nos salvou de tudo isso.
Tudo foi obra dele, nós não fizemos nada. Ele nos limpou e saímos daquela situação como um povo especial, purificados por dentro e por fora pelo Espírito Santo. Nosso Salvador Jesus generosamente nos deu nova vida. O dom de Deus restaurou o nosso relacionamento com Ele e nos devolveu a vida. E ainda há mais vida por vir, uma eternidade de vida. Podem contar com isso. Ok, vamos dar uma paradinha aqui. Tanto conteúdo, né? A exposição de Paulo para Tito faz com que eles se lembrem de um momento da vida de tanta tolice e teimosia, porque assim, tanto a tolice quanto a teimosia, elas são uma porta aberta para uma vida fracassada. A gente nem tem que ser teimoso, nem temos que ser tolos. A gente precisa viver com sabedoria, né, sem tolice, e com essa vida de Cristo tão transparente que o pecado não tem domínio até sobre nossos instintos, né? Instinto é aquilo que todo animal tem, o procriatório, né? A proteção, enfim. Nós somos dotados, como animais humanos, cheios de instintos. Mas nós precisamos aprender que eles não podem nos governar. Nós temos hoje, né, em substituição aos instintos, as pulsões. E a gente também não pode estar subordinado às pulsões que comandam a nossa vida. A pulsão de morte, a pulsão de vida, elas não podem nos controlar. Elas são abalizadores dessa natureza, né? Porque quando a cultura interfere no nosso psiquismo, ela vai transformar instinto em pulsão. E assim, a gente precisa entender que quando nós nos tornamos novas criaturas, nós fomos colocados também numa outra cultura, somos formados na cultura do reino. E na cultura do reino, a gente não vive dominado, a gente adquire liberdade, até para dizer não para o que Paulo está chamando de instinto. Meu instinto de proteção, de defesa, de sobrevivência, me diz, mata. Mas uma vida cheia do Espírito diz, gere vida. Gere possibilidade. Então, tudo que brota desse primitivismo, né, dessa fundação basilar do ser humano, o Evangelho, quando entra, ele vai aculturando toda essa cultura distorcida de um psiquismo mal formado, né, me dando esse sentimento de que não dá mais para andar cabisbaixo, odiando e sendo odiado, né? Não dá. Porque ele limpa o nosso coração, ele purifica o nosso coração, né? Paulo diz que esse amor generoso de Deus foi que interferiu, né, nessa nossa natureza, nessa maneira de pensar com esse instinto, né? Ele diz que Deus interferiu. Sim. De uma maneira gloriosa, Sim. ele interferiu em nós. E ele diz assim, ele nos salvou de tudo isso, desse andar cabisbaixo, desse instinto, desse se dominar, querer dominar o outro. Né? Muitas vezes, bispo, quando a gente não conhece o Evangelho, quando nós não conhecemos a Cristo, nós achamos que temos que dominar, temos que ter o controle da vida sobre o filho, sobre tudo, sobre as pessoas. E não é isso que o Evangelho fala. Não. O Evangelho não é para ninguém controlar. Eu gosto muito dessa sua palavra, que é bem clara para nós, que o Evangelho ele não é para pessoas controlarem pessoas.
é para sermos controlados pelo Espírito Santo de Deus. Guiados por Ele. Guiados por Ele, conduzidos por eles. Né? Paulo sempre fala que ele reposiciona as pessoas a Cristo. Né? Tem pessoas que querem sair, ele diz, olha, está na hora de vocês serem reconduzidos de novo a Cristo, porque vocês estão errando o caminho. Né? Tem um momento que ele chega e diz, vocês estão agora saindo do caminho, estavam caminhando tão bem, agora eu tenho que reposicioná-los. Né? Vocês novamente a Cristo, reposicionar a Cristo. Né? E é isso. É interessante que ele diz que vocês andavam sem destino e cabisbaixo, né? Porque assim, quando a gente anda sem destino, sem motivação, né? Mas quando a gente se encontra com Cristo, a gente ganha propósito na vida, né? Por exemplo, quando a gente é alcançado pela palavra da vida eterna, a gente começa a encontrar sentido em tudo. Oh, graças a Deus. Tudo que acontece na nossa vida, se não tem sentido, a gente até coloca sentido nas coisas, né? E andar cabisbaixo é um resultado de alguém que não tem destino, não sabe para onde vai, então não tem motivação, não tem libido para a vida, né? Está sempre desanimado. É uma espécie de anedonia, né? Tipo, não sente prazer em nada, nada tem sentido na sua vida. Nada está bom. Nada está bom, uma insatisfação constante, resultado da falta da habitação do Espírito de Deus na vida, né? Desse sopro. Sim. Né? Desse sopro. Sim. Desse shalom habitando em nós. Oh, glória a Deus. Mas quando Deus, nosso Salvador, você leu ainda há pouquinho, né? Ele nos salvou de tudo isso. Aqui me chamou muito a atenção, até sublinhei, lógico, que ele diz assim, tudo foi obra dele, ou seja, foi obra de Deus, não nossa, foi obra dele. Nós não fizemos nada. Não foi um esforço humano. No Evangelho aprendemos que o movimento é de Deus para o homem, não do homem para Deus. O homem não tem nada que faça para ser religado a Deus. Se há uma religação, parte de Deus para o homem. É Deus quem religa o homem. Não é o esforço humano que me religa a Deus. É pura graça. É decisão dele. Tudo foi obra dele. Nós não fizemos nada. Ele nos limpou e saímos daquela situação como um povo especial, purificado por dentro e por fora, pelo Espírito Santo. Cara, isso me interessa muito. Lindo, perfeito. Porque, assim, tira o homem do centro desse movimento. Né? O Evangelho não é antropocêntrico. Paulo coloca sempre Cristo no centro de tudo. Ele o Evangelho é uma pregação cristocêntrica. Né? Ele sempre faz essa questão de deixar isso claro, fundamentar esse povo nessa verdade. Porque o povo não pode expandir sem estar fundamentado em uma verdade. E qual é a verdade que Paulo traz? Cristo como centro de todas as coisas. Sim, a santificação é um processo de dentro para fora, que começa em Deus na nossa vida. Quando Ele nos purifica para que andemos purificados, limpos. Esse movimento é Ele quem faz, é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Escuta isso, porque isso pode mudar a nossa compreensão. De dentro para fora, ou de fora para dentro, é um movimento humano que domestica, né, que adestra, mas não transforma. O movimento que Deus faz é de dentro para fora, ou seja, começa no interior, transformando, gerando uma nova mentalidade em nós. Esse é um movimento do sagrado em nós. Não começa comigo, começa com Ele. Nós é que achamos que podemos aceitar Jesus como nosso Salvador. Não, é Ele quem nos aceita como filhos, como amigos. A aceitação parte dele, Ele é o Senhor.
Ele não está à mercê da minha aceitação. Eu me lembro que eu era menino ainda na igreja e o pastor fazia o apelo, ele era muito sentimental. Então ele contava a triste história de Jesus e diz, olha, Jesus está ali na cruz de braços abertos te chamando. Emocionando as pessoas. Cara, não é bem assim. Deus não é um coitadinho, Jesus não foi um coitadinho na cruz. Ele subiu às alturas para atrair todos os homens a Ele. É Ele quem nos atrai, é Ele quem prepara o cenário e é Ele quem nos atrai. Tudo começa nele e termina nele. Amém. Ele é o início e o fim de todas as coisas. Oh, glória. Amém. Vamos Amém. ali tomar um cafezinho, Lorde? A gente Vamos volta lá. já já. Pois bem, gente, estamos de volta. E eu estava pensando no intervalo, Lloyd, que tudo começa com Cristo e tudo termina com Ele. O Evangelho nos coloca diante de uma realidade que Deus não depende de mim para nada. Eu é que prefiro que Ele conte comigo. Mas tudo que Ele tiver que fazer, Ele fará comigo ou sem mim. Eu é que não suporto a ideia dele não poder contar comigo. Eu quero sempre que ele conte comigo. Eu estava pensando na realidade financeira da igreja. E eu fico pensando, Deus não precisa de dinheiro para nada. Para nada. Tudo que ele tiver que fazer, fará. Mas eu gosto da ideia dele poder contar comigo. Não é minha obrigação. É o meu prazer, é o meu respeito, é minha honra. Eu me sinto honrado quando eu sei que Deus pode contar comigo. Eu estarei ali para fazer a sua vontade. Ele é meu Senhor. Não é meu Senhor que tem um chicote que para que eu realize alguma coisa, ele tenha que me torturar. Eu faço com espontaneidade, com liberalidade, porque é muito bom servir a Deus. Então, ele me tirou do centro do comando. Não sou eu que comando as finanças, não sou eu que comando os fazeres, não sou eu que comando o movimento. É o movimento que ele faz em mim que me faz me mover. Amém. O Evangelho nos coloca diante dessa realidade, que comigo ou sem mim, Deus fará o que tem que ser feito, mas eu sempre prefiro que Ele conte comigo. A minha realidade não é antropocêntrica. Eu não estou no centro do comando de nada, absolutamente nada. Ele está no comando de tudo o tempo inteiro. Eu só sigo seus movimentos. É assim que todos nós, cristãos, precisamos conceber a realidade do Evangelho em nossa vida, entendendo que há um Senhor, que há um dono, que há um amo, e que ele tem poder para fazer qualquer coisa. Mas contar comigo é uma condição que, em primeiro lugar, eu prefiro que isso aconteça. Se ele tiver que fazer alguma coisa, eu quero dizer para ele sempre, conte comigo. E se ele quiser contar comigo, ele me dará todas as condições para que eu possa fazer com excelência aquilo que ele espera fazer. Não é? Amém. Essa vida eterna, né, e uma eternidade de vida, eu tenho o hábito de dizer que vida eterna, ela não começa quando o meu corpo fenece, quando eu morro. A vida eterna começa quando a eternidade me alcança. Eu posso viver parte da vida eterna no tempo, com a eternidade dentro de mim. Quando Deus colocou os jardins dentro de mim, Ele colocou a eternidade. Seu reino está dentro de mim, disse Jesus, né? O reino de Deus está dentro de vocês. Vocês têm o reino dentro de vocês. Então, entrou em mim uma eternidade. Seu Espírito eterno respira em mim, se move em mim. Então, a eternidade, ela começa ainda no tempo. Porque a eternidade, ela abre um espaço, um apêndice, para que o tempo nasça. Mas a eternidade, ela não tem começo nem tem fim. E nós passamos a viver uma vida no Evangelho
que não tem começo nem tem fim. O sacerdócio de Melquisedeque, né, simbolizado pelo sacerdócio de Melquisedeque, que é um sacerdócio que não tem começo nem fim, ele é um tipo representativo daquele que é o nosso Melquisedeque, né? É o Cristo que não tem começo de dias, nem fim de dias. Deus não existe no sentido de que a existência ela depende do tempo para acontecer. Existiu a partir de, né? Sim. Deus não tem esse sentido de existiu a partir de. Então, ele é. Eu digo que todo homem que diz eu sou é presunçoso, porque nós não somos. Como criaturas em construção, como diz Paulo, nós estamos nos tornando. Aquele que começou a sua boa obra, ele há de concluí-la. Mas nós somos essas criaturas inconclusas, né? Estamos em formação. Deus, ele é. Eu me lembro que João registra umas falas de Jesus, e é João quem faz isso, né? O eu sou, né? Eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou. Inúmeras vezes João captura essa fala de Jesus, dando a ele o status de eu sou. O mesmo eu sou que lá no alto da montanha, Moisés ouve da sarça que ardia. Diga para Faraó que eu sou te enviou. Amém. Esse eu sou é o sentido da eternidade, aquele que era, que é e que há de vir. Esse movimento da eternidade, esse movimento ele entra dentro de mim, produzindo os movimentos de eternidade ainda no tempo. O que nós recebemos foi vida eterna. Não só para viver eternamente no sentido futurista da coisa, mas viver na eternidade ainda que o Cronos esteja dominando o nosso corpo nessa terra. Então, cara, encontrar Jesus é encontrar vida eterna e vida para sempre, né? E em abundância, né? Em abundância, claro. Glória a Deus. É porque Jesus diz assim, quem crer em mim, como diz a Escritura. É como diz a Escritura. Minha pergunta é, como diz a Escritura? Não é crer nele de qualquer jeito, é como diz a Escritura. Se eu entendo como diz a Escritura, pronto. A vida abundante, a vida extravagante, ela acontece na minha existência, me captura ainda na minha existência. E quando a minha existência sucumbe, eu continuo avançando pela eternidade, porque a vida que ele me deu, ela não é mensurada, ela não é limitada à minha existência nessa terra. Quando eu saio deste plano para o outro, eu continuo a existir. Que coisa linda, né? Essa vida eterna. Saindo daqui, eu tenho um novo sopro. Sim. Saindo deste lugar, né? Da morte, eu tenho a vida. Saindo deste lugar de morte, eu me encontro com a vida. Sim. A vida eterna em Cristo. É o rompimento com a casca que me limita. Sim. O corpo é uma casca que me limita nessa dimensão terrena. Mas a dimensão celeste, ela vai acontecer plenamente quando a casca desse grão, lembra de João 12, 24? Sim. O grão de trigo, se não morrer, ele fica só, mas se morrer, ele produz muito fruto. A expansão da vida era limitada pela casca da existência. Quando a casca da existência ela é rompida, eu me expando. A vida em Cristo ela é expansionista, ela não é limitada pela casca. A casca se rompe e a vida surge, eclode, né? Dessa casca rompida. Então, eu perdi o medo da morte. E ao perder o medo da morte, eu me livrei de muitas angústias da vida. Porque não... Onde está a morte, a tua vitória? Né? Onde está o teu aguilhão? A morte
foi matada, a morte foi vencida pela vida. Então, aqui, o Evangelho faz sentido em nós. Por isso não dá para andar cabisbaixo, né? Não dá para andar sem sentido. Eu estou cheio de sentido na minha vida, né? Oh, glória a Deus. É isso. E vamos lá, vamos para o verso 8 agora. Quero que vocês permaneçam firmes em todos esses aspectos, para que todos os que puserem a confiança em Deus se concentrem nos elementos essenciais, benéficos a todos. Fiquem longe da insensatez, de discussões sem propósito sobre genealogias e minúcias da lei. Isso não leva a lugar algum. Advirta 1 ou 2 vezes o briguento, mas depois se afaste dele. É óbvio que ele está fora do rumo, em rebeldia contra Deus. Se persistir com as hostilidades, acabará destruindo a si mesmo. Ok, vamos dar uma paradinha aqui. Cara, elementos essenciais. Benéficos a todos. Lloyd, é que às vezes a gente se agarra àquilo que não é essencial. A gente tem uma sede de coisas que vão muito além do essencial. Carrega uma carga muito pesada quando a gente carrega mais do que é essencial para a vida, né? Quando ele fala dessas coisinhas, dessas discussõezinhas, né? De datas e de genealogias sem fim, né? Eu fico pensando hoje nos escatologistas, né? Como criam fórmulas escatológicas, né? Como entram em debate em coisa que, cara, Jesus, quando fala da sua vinda, ele fala de uma maneira tão simples. Cara, 2 estarão no campo, trabalhando. Vai trabalhar, meu irmão. 2 estarão numa cama, vai dormir. Um será tirado, o outro deixado. Agora, ficar tentando identificar quem é a besta, quem é o anticristo, quem é isso, quem é aquilo, a data, o tempo. Meu Deus. Né? Essas equações apocalípticas, né? Raiz quadrada de Daniel, capítulo 2, versículo 3, vezes, né? Ezequiel 3, sobre raiz quadrada de Apocalipse 3, versículo 21, essas complexas formas escatológicas, elas não produzem absolutamente nada, tem mais o que fazer. Há uma essencialidade que precisa ser vivida. Há pessoas que, distraídas com essas questões, como as genealogias sem fim, elas se perdem da vida. Vira briga, vira confusão. É um tentando convencer o outro. É um desgaste, uma canseira, um enfado, quando a nossa responsabilidade com a vida é viver. Cara, vai viver, pelo amor de Deus. Para de ficar atracado com coisas que não são essenciais. Essa falta de trabalhar o essencial, cara, ela gera muito cansaço, um desgaste mental, físico, emocional. É terrível, a vida é mais simples. E, gente, a vida é mais simples. Eu gostei, nós estávamos conversando antes do programa e o bispo colocou aquela passagem que vem aqueles amigos, né, com aquela maca, e coloca aquele amigo que está doente pelo telhado. Sim. O evangelho, aí o bispo falou, o evangelho é isso, né? É apresentar, né, o amigo ao evangelho. Amigo, esse é o evangelho. E deixar que Cristo faça a obra. Né? Isso é o mais lindo. E não ficar trabalhando, colocando coisinhas pequeninas para que as pessoas, argumentos que sem sentido, sem nenhuma importância para convencer o coração do homem. Né? O evangelho, ele é assim, é simples, como Jesus mostrou. Lloyd, eu diria que hoje nós temos na igreja uma quantidade muito grande de gente que não está na igreja porque ama a Deus, mas tem um medo terrível de ir para o inferno. Porque há um inferno pintado que é assustador. E nem digo que não seja,
Mas não é o medo do inferno que deve aproximar as pessoas de Deus. Alguém estava me dizendo assim, puxa, fulano morreu, mas será que... Né, porque eu tenho medo dele ter ido para o inferno. Então não é o medo do inferno que deve nos aproximar de Deus, mas o amor. Uma relação de amor, de atração. Se o Espírito Santo não convencer uma pessoa, não sou eu. Não é a minha capacidade eloquente de convencer as pessoas. Porque não é essa preocupação de convencer ninguém de coisa nenhuma. Né? Quando Paulo está dizendo lá para o procônsul, né, Sérgio Paulo, né, que ele diz, por pouco tu não me convences a me tornar um cristão. Por pouco! É ele que se convence. Né? Então a gente entrou na armadilha do procônsul, né? Por aí. pouco, então a capacidade de convencer a de Paulo, não. Se o Espírito Santo não atrair, olha, a gente viu ainda há pouquinho, tudo começa nele. Ele que começou uma obra que é de dentro para fora. Sim. Foi ele quem me convenceu, não foi ninguém. E viramos um povo especial, Sim. Purificados, Sim. Paulo disse, mas tudo foi obra dele. Sim. Não foi obra de ninguém. Você não é especial porque tem um título de apóstolo, de pastor, de missionário. Você não é especial. A tua cadeira de reservado não te faz especial por causa desse título. Sim, não é isso? Sim. Né? E muitos estão misturando as coisas. Ah, você é especial, então senta aqui. Você é especial, sente ali na plateia, ali no púlpito, porque você é especial. E quando Cristo nos tornou especial, não foi por causa de título nenhum. Sim. Foi porque estamos lavados por dentro e por fora. Sim, exatamente. Né? É isso. E ele diz para Tito, é interessante, bem aqui, quando ele diz assim, para Tito, lá no capítulo 2, no versículo 7, ele diz, acima de tudo, para que todos vejam, Tito, mostre essas virtudes em sua vida, primeiro em você, Tito. Se as pessoas não olharem esse evangelho em mim, essa carta viva, escrita, né, pelas letras do sangue do Senhor Jesus Cristo, vão ver. Tem que ver em mim primeiro, na minha vida primeiro. Ontem, essa semana, um amigo disse, eu quero ir para a igreja, me leva para a igreja. Eu quero ouvir a palavra de Deus. Ele estava vendo ali em nós, né, a vida de Cristo em nós, o evangelho sendo pregado, na casa sendo vivido. Ele disse, eu quero ir, eu quero conhecer mais. Né? Então é isso, é esse amigo dizendo, me leva, me sobe pelo telhado e me deixa na presença dele. E na hora de tomar a ceia, pela primeira vez, ele estava tomando a ceia, ele estava tremendo, porque ele estava participando dessa mesa aberta, essa mesa que não exclui, mas que convida. Isso é maravilhoso, esse é o evangelho. Sim, é verdade. Lloyd, o dia que eu me rendi ao Evangelho, não tinha ninguém pregando. Eu não ouvi uma pregação convincente. Eu estava numa praia deserta. Eu estava fumando um cigarro de maconha. Era um jovenzinho. Gente, eu fumei maconha, mas tem quase 50 anos atrás, viu? Diogo não aguentou. Sim, porque... Deixa eu explicar direito, né? Deixa eu explicar direito aqui. A gente tem data. A gente tem data. Então, assim, eu estava numa praia deserta. Tinha nenhum pregador. Não tinha uma Bíblia aberta. Não tinha uma literatura que eu estava lendo. O Espírito Santo me encontrou e rendeu o meu coração coisa linda. Lá, naquele lugar. É claro que depois eu declarei isso publicamente, me expus publicamente, anunciei a minha fé pública e a partir daí eu me encontrei dentro de uma igreja, né? Mas não foi um pregador, não foi. Foi o Espírito de Deus que me chamou, que me convidou, e era um convite irresistível. Sabe, quando Deus fala, é irresistível. Resisti-lo é encarar a rebeldia. E essa coisa de encarar a rebeldia
é alguém que acaba destruindo a si mesmo. É o que ele fala lá no finalzinho do versículo 11, né? Eu não fui rebelde ao seu chamado, mas eu não estava exposto a um pregador que se aventurou a ir até mim. Eu não estou dizendo que o pregador é dispensável, não é? Como crerão se não há quem pregue, diz Paulo, né? Como é que vão crer se não há quem pregue? Só que no meu caso, no meu e no de um monte de gente, né? Não foi o pregador. Não foi o pregador. Foi a sua presença, foi seu movimento. Chegou, acabou. Teu tempo chegou ao fim, eu quero você para mim. Eu estou trabalhando por dentro e por fora. Então tudo perdeu sentido naquele dia. Nada mais tinha sentido para mim, porque eu me encontrei com a eternidade, ou a eternidade me encontrou. A eternidade me encontrou e se projetou para dentro de mim. Foi aqui que o sentido aconteceu, quando ele me atraiu a ele. Glória. Que coisa linda! Sim. Que encontro lindo, encontro marcante. Fantástico. Eu não me esqueço, fazem anos, né? Faz muito tempo. Agora eu vou ter que parar para fazer conta, mas tem quase 50 anos, né? Quase 50. Uau. 47 anos atrás. Que ele me achou naquela praia deserta. E me chamou para ser dele. Amém. E engraçado é que naquele dia ele me chamou com um chamado muito específico. Ele disse, eu quero você apacentando a minha igreja. Cara, aquilo era uma loucura. Eu achei até que o baseado que eu estava usando estava batizado. Né? Estou ouvindo vozes, que é isso aqui, né? E quando ele me chamou, eu sabia, desde aquele dia eu sabia para que eu estava sendo chamado. Então nada mais tinha muito sentido na minha vida. Aquela vida que eu estava vivendo, ela perdeu o encantamento. Tinha mais nada. Agora tinha um propósito. Agora tinha um propósito. Não andaria mais cabisbaixos, com teimosias, com tolices. Sim. Sim. Esse chamado é o chamado que o Espírito de Deus faz a cada um de nós. A gente anda chamando gente que Deus não está chamando. Aí cria uma confusão na igreja danada, entendeu? Porque Deus não está convidando. A gente é que está forçando, colocando medo, pavor, né? Uma pregação de apavoramento. Né? Eu me lembro quando eu comecei a estudar escatologia, que medo que dava, né? Que medo que dava. Cada vez que eu lia lá um texto de Abraão de Almeida, Vim Malgo, Lawrence Olson, cada vez que eu via um alguém falando sobre a volta de Jesus, me dava um pavor, um medo danado, né? Ninguém me explicava muito bem, era muita equação. E eu não conseguia decorar aquelas equações, mas aquilo me apavorava, né? Era a época do lançamento dos computadores, tinha um computador em Bruxelas chamado A Besta, foi assim que batizaram. Que pavor que era aquilo, né? Era a hora de todo mundo ser tatuado na testa, tatuado na palma da mão. Era um apavoramento e eu ficava morrendo de medo porque eu não estava entendendo nada, né? E ele vem e vai dominar a agricultura e vai... Meu Deus do céu! Até muitos que livros sendo escritos, filmes, sim, porque músicas. Assim, isso sempre deu dinheiro, isso sempre rendeu, entendeu? A teologia do pavor sempre rendeu muitos dividendos para os investidores, entendeu? Porque as pessoas elas têm um comichão no ouvido, né, dado ao espírito novidadeiro, que a simplicidade do evangelho não interessa. Parece que assim, não há suficiência em Cristo. Eu tenho que buscar algo mais para ser suficiente, porque há insuficiência, né? É uma busca histérica por alguma coisa, uma insatisfação constante. Até que a gente pare e pense, porque foi a minha primeira lição na igreja. Cristo é o meu único e suficiente Salvador. Eu aprendi que havia suficiência nele.
Aprendi logo a história de Paulo, a tua graça me basta, né? A minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, a minha graça te basta. E eu aprendi logo que a graça de Deus é o bastante, que Cristo é suficiente. Mas parece que há, nesse espírito novidadeiro, uma insuficiência histérica, Sim. uma histeria na busca de insatisfação. Nunca está satisfeito com nada, tendo tudo, mas não satisfeito, não possuindo nada. Entende? Paulo falou que um dos amigos dele abandonou, né? A igreja abandonou ele para correr atrás de novidades, né? Porque não estava satisfeito só com aquilo naquele momento. E ele diz, eu estou só, me abandonou. E assim pessoas abandonam a fé, né? Abandonam a igreja, abandonam suas casas. Aquilo que é essencial. Aquilo, né? que é essencial. Né? E vão correr atrás daquilo que é periférico, que é momentâneo. Superficial. Né? Superficial, isso mesmo. Então, essa busca é uma busca muito perigosa. Vamos tomar um café, Lloyd? Vamos lá. A gente volta já já. Olá, gente. Hoje, dia 9 de novembro, e nós estamos comemorando nesse mês de novembro 20 anos da nossa estada aqui no Maranhão. Chegamos aqui no dia 2 de agosto de 2005 e nós estamos trabalhando duro desde então, pregando o Evangelho, anunciando a mensagem, convidando homens e mulheres de toda a raça, tribo, língua, povo, nação, à reconciliação, a voltar para o concílio, a se unir a Deus, com o chamado de Deus a cada uma dessas pessoas. E no dia 16, domingo próximo que vem, nós estaremos em 2 sessões aqui na igreja, uma a partir das 8h30 da manhã, com o nosso café, mensalmente. No terceiro domingo, a gente toma café juntos. É uma festa, um momento tão precioso, tão importante. E à noite, a gente tem também um encontro de celebração e de gratidão a Deus por esses 20 anos aqui na cidade. Nesse domingo, a gente vai receber a visita ilustre de um querido amigo, um pastor muito digno, um homem de Deus, chamado Samuel do Prado. Ele é um pastor presbiteriano e um homem querido que transpira o Evangelho, um homem muito respeitado. Ele vai compartilhar a palavra conosco nesse domingo de celebração. Eu convido muito poucas pessoas para partilharem o púlpito aqui da igreja por causa dos meus cuidados com o ensino e a fé que nós estamos mantendo, mas me sinto completamente seguro ao repartir o púlpito com o Samuel do Prado, porque é um homem com uma integridade no Evangelho muito grande. Será um prazer ter você aqui conosco também nesse encontro de celebração, que começa às 18h30 desse domingo, dia 16 de novembro. Então, num desses encontros, você vai estar conosco, se desejar estar, se puder estar, e será um prazer enorme para nós receber você, sua família. O estacionamento é vasto aqui, tem muito espaço para você estacionar seu carro, o veículo fica no estacionamento seguro, você pode vir numa boa, porque nós estamos aqui na rua Santo Antônio, número 14, no Recanto dos Vinhais, bem na curva do 90. E é um prazer enorme receber você e sua família. Muito bem, dona Lloyd, nós já estamos terminando a carta de Paulo a Tito, né? Vamos agora para o verso 12, lembrando que, cara, a gente precisa estar atento ao que é essencial. E aquilo que não é essencial, né, não entrar em briga, em confusão, né?
Paulo fala para Tito, cuidado com esses briguentos aí, né? Não entra na confusão dos briguentos, porque isso não rende nada, gente, né? São aquelas coisas que, com as quais ou sem as quais ficamos tal e quales. Muda nada, não acrescenta nada, só acrescenta a ira, porfia, né? Instigação, inveja. Não, vamos nos ater ao que é essencial. E Cristo é a nossa essencialidade. Isso mesmo. Cara, mantenha-se em Cristo. Eu gosto muito como João narra o Evangelho. João, no capítulo 15, algumas vezes ele diz, permanecer, né? Permaneça em mim, é Jesus falando, né? Sim. Permaneçam em mim, eu permaneço em vocês. O único esforço que a gente precisa fazer é permanecer em Cristo. Não há esforço. Eu fico sempre escutando conversas, né? Conversas, eu frequento as redes sociais, então ouço conversas da dificuldade, né, de seguir o Evangelho. Não tem dificuldade, não é? O Evangelho ele é completamente possível, 100% possível. Agora, o que é impossível? Impossível é uma velha criatura tentar ser uma nova criatura. Isso você não vai conseguir nunca. Mas toda nova criatura tem no Evangelho um estilo de vida extravagante, extraordinário, fora do ordinário, né? Isso mesmo. Ele está sempre muito acima. É um estilo de vida que agiganta a vida, né? Isso mesmo. Ele agiganta, ele dilata, ele expande a gente. O Evangelho, ele não é domesticador. Ele não é como quem domestica um elefante, quem domestica um leão, não é? O Evangelho, ele nos educa, não nos domestica, né? Ele transforma, porque a educação é transformadora, né? A gente conhece a verdade liberta a gente. Paulo fala que a graça, né, ela muda, ela nos ensina, né? Sim, claro. Ela educa, nos ensina a caminhar, nos reposiciona, nos posiciona e reposiciona quantas vezes for necessário. Sim. Né? É só não confundir, Lloyd, o Evangelho com os espectros religiosos. Esses não. Esses deformam. Quando não deformam, pelo menos conformam, mas não transformam. Porque ele não é da ordem da educação, ele é da ordem do adestramento, da domesticação. É como que domestica cães, como quem domestica um animal selvagem. O Evangelho não domestica um animal selvagem, ele transforma a nossa selvageria, né, em criaturas que são domésticas, não por serem domadas, mas por serem educadas. Jesus, ele não vem trazer uma religião. Não tem uma religião de Jesus. A religião de Jesus é o outro, né? É a nossa relação com o outro. É aqui a verdadeira religião, dizia Tiago, diz que a verdadeira religião é como eu trato o outro. Né? É não abandonar as viúvas. Lembra do esforço do jejum e tal, daquela coisa toda da religião? Que o profeta diz, o verdadeiro jejum é cuidar das viúvas, dos órfãos. Isso mesmo. Né? É tomar conta do outro. A generosidade, né, em direção ao outro, partir do pão. É isso. Foi na religião de Caim, que nasce o primeiro homicídio, né? Não fez um culto como o meu. Né? não fez um culto como o meu. Não é essa a questão. Não é nada disso. Se o culto do outro não é melhor do que o meu, não tenho que matá-lo por causa disso, né? Por inveja, por porfia. Porque a verdadeira religião, ela não religa, né, Deus aos homens. A verdadeira religião,
ela vem de Deus para o homem e o homem para o homem. Uau, é nessa isso. triangulação, né? Então, que a gente esteja atento, porque o Evangelho é assim. O Evangelho, ele nos projeta na direção do outro. Ele faz a gente se sentir tão bem e a gente desfruta de tanto amor que sobra tanto amor para a gente dividir. Há um né? transbordo. Há um transbordo, sim, sim. E a gente se torna capaz de amar o inimigo. Né? Por causa dessa condição transformadora que o Evangelho... O Evangelho, eu vou botar entre aspas aqui, o Evangelho que transformou Jacó lá no Vale do Jaboque, né? Transformou ele em Israel. Né? Então, eu estou botando entre aspas para não criar uma confusão com o Evangelho de Jesus. Né? Mas aquele Evangelho transformador tem a sua figura muito nítida em Jacob no Jacob, no Jaboque. Nesse anagrama incrível do Jacob no Jaboque. Né? A transformação, o encontro com o reverso, como isso transforma a vida de um homem que vai mancar a vida inteira, né? Mas nunca mais será Jacó. Terá uma nova vida. Inimigo, né, a presença de Deus. Deus. Gente, a gente viu já na leitura de Paulo aqui que ele fala que nessa dimensão do Evangelho a gente está pronto para ver o sagrado das coisas e das pessoas. Nunca mais você trata um animal com maldade. Nunca mais você trata o outro com maldade, porque você se encontra com o sagrado, né? O encontro com esse sagrado só é possível quando o Evangelho me penetrou. Que ele fez com que o sagrado habitasse em mim. E a gente cria identidades com o sagrado do outro, né? Que bênção esse Evangelho de Cristo. Sim, o Evangelho é transformador, Lógico. Não tem que fazer força, só tem que permanecer em Cristo. Nele, permanecer nele. Que bênção. Todo esforço é esse, permanecer nele e não sair dele, né? Eu estava lendo um livro, e esse livro contava a história sobre o permanecer nele, sobre cortar quando essa planta, este galho está tão comprido que começa a se afastar ali do tronco. Precisamos cortar para que ele fique mais próximo do tronco, porque se esse galho se afastar tanto, ele vai crescer tanto que vai acabar sendo pisoteado, né? Até que ele se rompa, se quebre. E se ele se quebrar e não for enxertado novamente ao tronco, ele se perde. Né? Ele vai ser apenas um galho ali seco, pronto sem força, pronto para ser lançado ao fogo. Né? Então, assim somos nós, longe do Evangelho, longe de Cristo. Somos apenas um galho seco voando, servindo para nada. Né? E quando ele diz, seja enxertado, eu quero ser enxertada todos os dias. Quando eu me perceber que eu estou caminhando longe, quando eu perceber que eu estou me distanciando, eu digo, eu quero voltar. Eu quero voltar para o tronco, eu quero estar nele. Eu quero beber dessa seiva, eu quero viver de novo, eu quero me avivar de novo, quero ganhar uma nova forma, eu quero nova cor de novo, tudo novo. E ele diz que tudo novo se fará. Quantas vezes estivermos nele, nos achegarmos a ele. Então é isso. Aquela metáfora agrícola do capítulo 15 de João, ele fala que o galho precisa ser podado, justamente por causa disso. À medida que o galho vai se afastando do tronco, suas extremidades elas vão perdendo a seiva, a força da seiva. E a poda é necessária não como um castigo. Né? Eu tenho pensado assim, às vezes a gente vai ficando arrogante, né? Vaidoso, orgulhoso, e a gente vai se afastando do caule. Só tem um jeito para a gente não se perder, é que o nosso saltinho alto seja quebrado. E Deus vai lá e quebra o saltinho para que a gente não se perca. É um movimento divino para a gente não se perder dele e o seu vigor nunca sair de nós. A chance da planta florescer e frutificar está na poda.
Eu tinha uma parreira de uvas em casa, e o segredo da frutificação era a poda. Num determinado momento, você tinha que cortar os galhos, tinha que podar, deixar nua, né, aquele galho principal, ele tinha que ficar nu, para que a força, né, da seiva viesse e pudesse abundar em frutos. Esse movimento Deus faz com todos nós, que vez por outra a gente vai se afastando, né? Eu me lembro de momentos que eu não me perdi porque Deus cortou meus galhos que não estavam mais frutificando, né? Porque eu fui me tornando orgulhoso. Me lembro de um período hoje que eu estava curando muitos enfermos. E aquilo foi um movimento em que eu perdi a essencialidade de Cristo. Eu achava que sem mim ele não podia fazer nada. Que loucura, né, cara? Que loucura. E eu me entreti com o espetáculo. E me perdi, fui me perdendo. Um galho que foi se distanciando. Sim, eu achava que eu era o queridinho, né? Que eu era, assim, o privilegiado. Era só um instrumento na mão de Deus, não era um jumentinho, sabe aquele jumento, né? Sim. Né? Conta uma historinha que o jumentinho, quando entra com Jesus ali em Jerusalém, que eles aplaudem a ovação lá, né? Hosana, o que vem, em nome do Senhor, o jumento achava que era para ele, né? O que ele não sabia era que quem estava em cima dele que era digno do Hosana, né? Então, às vezes, a gente está como um jumentinho, carregando o glorioso e achando que a glória é sobre nós. É possível sim. É possível que, às vezes, a gente se torne um pregador tão eloquente, tão cheio de suficiência, que a gente acabe achando que Deus precisa da gente. E não precisa. Deus não precisa da gente. A sua graça favorável depende só dele. E a gente precisa entender que se ele tirar essa graça, se ela me faltar, eu estou perdido, né? Eu estou arruinado. Então, essa poda ela é necessária para que a gente não perca a seiva. Porque um galho muito longo, como você falou, a seiva custa chegar lá. A irrigação da seiva, não é? Vai perdendo aquela força. Então, é preciso se podar, é preciso se cortar esses galhos para que, no momento certo, a força de dar frutos abundantes, ela não se perca de nós, né? Amém. E será que essa igreja que está sendo tão bem instruída pelo apóstolo Paulo através do Tito, é uma igreja que a gente vê que tem tudo para ter uma força, né? Uma força no comando dos homens, dos mais velhos, das mulheres mais idosas, ensinando as mais jovens, os jovens aqui, né? Como ele diz, instrui os jovens, discipline esses jovens. Então, essa é uma igreja que tem tudo para caminhar em um evangelho equilibrado, saudável, porque essa era a proposta do apóstolo Paulo, quando ele disse para Tito, eu deixei você aí porque tinha coisas a terminar, a colocar em ordem. O apóstolo Paulo é muito interessante, porque ele não deixa nada assim pela metade, né? Ele sempre diz, falta terminar aquilo. Deixa eu ver com quem eu posso contar. É com Timóteo? Com quem? E aqui ele achou nesse Tito, neste homem experiente, maduro, né? Essa proposta onde ele dá as instruções, as tarefas, explica, depois ele dá todo o alicerce, a caminhada, como deve ser esse processo, né? Para que essa igreja, para que esses irmãos estejam aqui caminhando, como ele diz, num corpo saudável. Sim. Eloide, eu tenho pensado muito numa coisa que eu disse algum tempo atrás, né? Que a igreja que muda o mundo não é a igreja que eu frequento, é a igreja que eu sou. Essa igreja muda o mundo. A gente precisa se encaixar perfeitamente no lugar onde eu, como galho enxertado na videira, estou. Porque não é a igreja que eu frequento,
o movimento, o pregador, o pastor, o líder, pode ser muito forte, pode ser, mas se eu não estiver, eu enquanto indivíduo, se eu não estiver enxertado nessa videira e com meus galhos podados, quando chegar a hora da frutificação, eu não tenho força para frutificar. Isso. Então, a gente tem responsabilidade pessoal, né? Que é a responsabilidade da frutificação de cada um de nós. O sacerdócio pessoal, ele é de extrema importância, que é a minha relação com Deus. Ela vai definir a minha relação com o mundo à minha volta. Então, se o mundo à minha volta precisa ser mudado a partir da minha participação, então eu preciso estar muito disponível para isso, né? Para que o mundo seja mudado, vai depender de mim. Nesse sentido, né? Da minha relação com o tronco da videira e eu um galho enxertado nesse tronco. Disponível para o derramar da seiva. Sim, exatamente. Então, assim, o cuidado pessoal aqui gera em nós um cuidado pessoal com a minha relação com Deus. Não é uma questão para o meu próprio benefício. Por exemplo, quando Deus faz prosperar financeiramente alguém, não pensemos nós que esse alguém está prosperando para si. É que Deus quer nos usar como um galho frutífero para alcançar outras pessoas. A minha prosperidade financeira, ela está diretamente ligada à necessidade de pessoas. É uma espécie de banco de Deus. Deus quer usar as minhas finanças como seu banco para alcançar pessoas que não têm força para prosperar, que não têm energia para prosperar. Há pessoas que estão tão fracas, não é nem que elas não queiram, elas não encontram saída. Por isso é que quando Deus diz para Abraão, sê tu uma bênção, não é? Não sê tu um abençoado, é sê tu uma bênção, não é? Aba, não é? Essa fonte da prosperidade. O que Deus espera de mim é que por mim as coisas fluam. Isso a gente precisa acordar e pensar, que o desejo de Deus é me ter nessa posição, não é? De um fluxo para o outro, de um fluxo para o outro. Esse fluir é o interesse de Deus na minha vida. Ninguém prospera só para si, isso é egoísmo, né? Se está bom para mim, está bom para minha família, está bom para a minha tribo, está bom. Não, está bom quando outras pessoas alcançam misericórdia, alcançam favor, alcançam a obra da generosidade, né? Paulo, quando fala sobre prosperidade, ele falava que a prosperidade dos irmãos era para que toda boa obra fosse feita. Então, há uma boa obra a se fazer e Deus quer me usar como canal para essa boa obra. Amém. Não pensemos que Deus quer satisfazer só os nossos interessezinhos pessoais, né? Quero comprar uma bicicleta nova, um carro novo, uma casa nova. Deus está pensando muito além. Ele não está pensando só na tua casa nova, ele também está pensando nos desabrigados, naqueles que têm uma necessidade para ser suprida. Então, a gente precisa entrar nesse movimento e entender que somos galhos, e galhos que precisam frutificar, né, para toda boa obra. Amém. É tão bom, porque Paulo, aqui já no versículo 12, ele tem pessoas que ele pode contar, né? No versículo 12 aqui já ele cita Artemas, Tíquico, e ele diz que ele tem essas pessoas e ele pede a ajuda dessas pessoas para quando elas vierem, elas possam estar ali presentes, ajudando em algum momento, com alguma coisa, essa obra, né? A gente pode ir para o versículo 12? Vamos lá. Assim que eu enviar Artemas ou Tíquico, venha imediatamente a mim e me encontre em Nicópolis. Decidi passar o inverno lá. Dei a Zenas, o advogado, e a Apolo uma despedida cordial,
cuide bem deles. Aí entra a questão, né, de eu ser um instrumento, né, eu me tornar um instrumento, seja na vida financeira, seja como sendo uma pessoa hospitaleira, né, eu me tornar, cuide bem deles. Aí ele fala, nosso povo precisa aprender a ser pronto para o trabalho, para que todas as necessidades sejam atendidas. Olha aqui, bispo, né? Para que todas as necessidades sejam atendidas. É isso que a gente estava falando. Que a gente estava falando, olha, viu? Especialmente entre os necessitados, e para que eles não cheguem ao fim da vida sem nada para apresentar. É? Sim, sim, exatamente. Todos aqui enviam lembranças. Cumprimente nossos amigos na fé. Que a graça esteja com todos vocês. Entende o fluxo como é? Gente, a gente precisa aprender a cuidar bem das pessoas, né? E ele chama essas pessoas para o fluxo. Lloyd, a gente se ocupa muito com o auditório da gente, né? Chamando ele de templo. E a gente se esquece que o templo é gente, que a ocupação da igreja deve ser em cuidar de gente. Não é que a gente tem que ser relaxado com os auditórios da gente, né? Tem que estar bem arrumadinho, claro, faz parte, né, da excelência. Mas o nosso foco não está nas paredes, o nosso foco deve estar em gente. A igreja precisa se ocupar mais com as pessoas, cuidar bem delas, né? Há pessoas que hoje estão precisando ser cuidadas e Deus está contando com a igreja para isso, né? Vamos ali tomar um café, querido, e voltamos já já. Olá, gente, de volta. Esse é o quarto e último bloco da nossa programação. E nós estamos terminando a carta de Paulo a Tito, enriquecidos por tudo que Paulo está instruindo, né? Me lembro que lá no primeiro capítulo, Paulo fala sobre a escolha de homens para a obra do Evangelho, né? O caráter de cada um, não só a questão das habilidades deles, mas aquilo que eles são, aquilo que eles se tornaram em Cristo, né? Ele fala que um líder não deve ser controlador de pavio curto, nem beberrão. São características essenciais para aqueles que vão labutar na pregação e na divulgação do Evangelho. Isso me chama a atenção porque, assim, a gente vê hoje uma certa diluição na escolha de obreiros para a obra do Evangelho, e eu vejo muita gente controladora, né? Líderes que estão controlando a vida das pessoas, e não é para isso que nós fomos chamados, para controlar a vida das pessoas, mas para instruí-las, para fortalecê-las na fé, e não para controlar a vida particular, a vida pessoal delas. Isso não é missão de nenhum líder, de nenhum pastor. O pastor não tem o direito de controlar a vida das pessoas, manipular a vida das pessoas. Esse obreiro precisa ser um libertador, não um dominador. E essa instrução de Paulo a Tito, que fala desse homem que não pode ter pavio curto, né? Tem gente que nem pavio tem, né? E ele vai falando que, logo no primeiro capítulo, que esse homem não pode ter pavio curto, tem que ser longânimo, aprender a ter paciência, né? Porque a gente é estimulado a explodir a qualquer momento, então a gente tem que deixar de ser essa bomba relógio, né, de pavio curto, para que o caráter de Cristo seja manifesto nas nossas ações. Não beberrão, valentão, ambicioso, que é outra loucura, né? A ambição capitalista que toma conta, às vezes, da liderança da gente, né? Sempre querendo mais, insatisfeito o tempo inteiro, né? Com apetite voraz. Justamente. E como identificar que ao nosso redor transita pessoas assim, né? É simples, né, Lloyd?
Não precisa de muito esforço. É que às vezes a gente fica embriagado com algumas coisas, não é? Distraídos com algumas coisas, mas está tudo muito claro. Quando você tem um líder ambicioso, né? Quando você tem um líder oportunista, valentão, está tudo muito claro. A gente, às vezes, não quer ver. Não quer ver. Porque encontrou um lugar, acha que aquele lugar é o melhor lugar do mundo, e, às vezes, a gente está diante de líderes que não têm característica de liderança. Tem de chefia, tem de capataz, Sim. mas não tem de liderança. Líder inspira. Quando eu olho para a experiência da liderança de Jesus, Jesus era um líder inspirador. Ele inspirava, ele não era um capataz, ele não vivia com um chicote na mão, observando o fazer das pessoas. Ele se aproximava das pessoas e o que levava ele a se relacionar era o amor por essas pessoas. Jesus não gerava uma espécie de vantagem, de lucro sobre as relações. Na relação dele, o lucro não aparecia. As pessoas não davam vantagens a Jesus. Jesus estava ali por causa delas. Elas não estavam ali por causa dele. Ele estava ali por causa delas. O movimento era dele para as pessoas, né? Atender a necessidade do faminto, a necessidade daquele que estava encharcado de tristeza, né, de melancolia. Jesus tinha um coração voltado para eles. Não estava pensando no lucro. Me lembro do endemoniado gadareno, que seria uma propaganda, um marketing forte para Jesus, né? Eu sou o ex-endemoniado gadareno. E Jesus manda esse homem de volta para sua casa. Não diz, porque ele insiste, mestre, eu vou te seguir, para onde tu fores eu vou, eu Justamente, quero... empolgado, né? E ele diz, não, volta para tua casa. Não dá um cursinho de teologia para ele, né? Não dá a ele uma escola bíblica, ele manda ele de volta para casa. De volta para casa para viver o quê, bispo? Para viver a nova vida agora, a libertação. Sim. Quando o evangelho é imprimido na nossa alma, ok? O Espírito Santo é o nosso professor, a gente tem essa garantia. Quando Paulo diz assim, eu sofro como uma mulher parturiente até que Cristo seja gerado em vocês, né? Quando Cristo é gerado na vida de uma pessoa, ela vai andar por Cristo, né? Ela vai andar. O Espírito Santo será seu professor, que o instruirá em toda a verdade, né? Não vai instruí-lo numa literatura, mas no espírito do Evangelho. Isso mesmo. Eu preciso estar atento a isso, senão... Eu institucionalizo o caminho, eu crio praças de pedágio no caminho, e no caminho não tem praça de pedágio. Cada líder deve ser um libertador, não um controlador, não um agente do pedágio. As pessoas precisam ser livres para percorrerem o caminho. Essa é uma verdade que Paulo está instruindo Tito. Sim. Né? Desses não manipuladores, não controladores, né? Hospitaleiro, prestativo, sábio, justo, respeitador, ter domínio próprio e ter uma boa compreensão da mensagem. Aqui que está. A falta de uma boa compreensão da mensagem faz com que a gente... tenha líderes que não compreendem bem a mensagem e vão passando qualquer mensagem, distorcida às vezes. Isso é um perigo danado. A nossa vida, ela é guiada por Cristo e por sua palavra. Amém. A igreja é guiada por Cristo e por sua palavra. Amém. E a gente precisa estar atento a isso, senão a gente pode ter uma instrução equivocada, né? Nosso mestre não é Moisés. Respeitamos Moisés. A lei de Moisés, ela é boa, ela é perfeita, mas ela foi um aio que nos conduziu a Cristo. É isso que Paulo diz. Um aio que nos conduziu a Cristo. A lei era uma tutora, mas ela não transformava a vida de ninguém. Ela apontava para Cristo. Paulo escrevendo aos Romanos, que o fim da lei, né,
É Cristo. A finalidade da lei é Cristo. Se Cristo é gerado em mim, eu tenho a palavra viva dentro de mim. É nisso que o Evangelho precisa instruir as pessoas, né? Amém. Glória a Deus. Paulo está dizendo isso para Tito, né? Eu acho muito assim, isso me pega de um jeito, essa percepção de Paulo sobre a vida do Tito, desse homem que ele vai instituir como líder nesse lugar, né? Porque ele tem essa percepção dessa capacidade, desse ser, desse homem, esse homem livre em Cristo, esse homem respeitável, confiável, transparente, né? Ele contava com essas características pessoais, né? Da vida de Tito, com a capacidade, olha, ele contava com essa capacidade, Tito, com certeza ele pensou, Tito é a pessoa ideal para isso, para esse projeto. Sim, era um homem sensível ao Evangelho, né? Por isso que ele fala assim, olha, Tito, há muitos rebeldes por aí com discurso confuso, ilusório e nocivo. Né? Quanto a você, que foi fundamentado no Evangelho, presta atenção, porque há muitos rebeldes por aí com discurso confuso, ilusório e nocivo. Porque o Evangelho, que é educador, ele não é rebelde, ele não é um discurso confuso. No Evangelho não tem confusão de discurso. Ele não é ilusório, ele nos coloca de pé no chão o tempo inteiro. Nos coloca na condição da nossa humanidade o tempo inteiro, não tem ilusão. O tempo inteiro. Né? Tem os vendedores de ilusão. Sim. Né? E esses proclamam aos quatro cantos a venda de ilusão. São vendedores, são comerciantes. E Paulo está dizendo, cuidado, esses caras existem, eles estão aí. Mas seja firme. Sim. Ele diz, cale a boca deles. Não deixe continuar com essas conversas. Então, ele contava com essa firmeza, né, do caráter de Tito. E é isso, o líder ele precisa ter essa firmeza para combater as coisas que estão chegando dentro da igreja ou aquelas que estão saindo, né, da igreja. Tem que combater. Aí eu perguntei para o bispo, como é que nós podemos identificar essas pessoas que estão ao nosso redor, transitando entre nós, com o mau caráter dessas pessoas? Como é que a gente pode? Aí você falou, é muito claro, né? É muito claro, é só prestar atenção, porque uma hora sai pelas atitudes, alguma hora sai pelas palavras, né? Pela fala, né? Pelas ações, atos, palavras, tudo sai, né? A comunicação. Então fica mais fácil. Sim, é só a gente prestar atenção, Lodi. A gente está tão distraído na vida que a gente não está prestando atenção nas coisas. É tudo muito óbvio, porque assim, nossa escuta, ela precisa ir além das palavras. Porque se a gente ficar só agarrado no discurso, o discurso pode ser muito bonito, mas é a prática que dá consistência ao discurso e coerência. Então você vai ver pessoas com discurso muito eloquente, muito bonito, são palestrinhas. Né? É muito bom na palestrinha. Mas há um divórcio entre a palestra deles e a prática deles. Estão divorciados, estão separados. A gente precisa encontrar essa coerência, né? É por isso que Paulo vai chamar a atenção de Tito nesse sentido, e dizer, não deixa passar em branco, faça-os parar com essa conversa doentia de regras judaicas para que possam recuperar uma fé robusta, né? Porque, às vezes, é isso, a gente está ligado às regrinhas, né? Como é que é a regra? Eu quero saber qual é a regra. Qual é o estatuto da igreja? O estatuto da igreja é Cristo. Não estou querendo ser simplório, não. Eu estou te dizendo que, em essência, é isso. Não qual é o estatuto para eu me adequar ao estatuto. Entende? Então, tem regra, eu quero saber qual é a regra que eu quero cumprir regra. Não é uma questão de cumprir regra, é que espírito eu tenho, qual é a minha verdadeira intenção. Porque, às vezes, eu sou muito bem disciplinado e cumpro muito bem as regras, ok? Mas por disciplina, não por liberdade, por causa de regra
eu faço isso. Se não tivesse a regra, Sim. entende? É como o cara que é monogâmico, porque tem uma Uma lei lei. na Constituição que proíbe a poligamia. Porque se a lei consentisse a poligamia, eu não seria monogâmico. Então, sabe aquela intenção? Assim, aqui tem regra, todo mundo está me vendo. E quando essas regras não estão presentes, como é que eu vivo lá fora? Lá em Bariloche, quando ninguém está me vendo, Lá em entende? Vegas. Lá em Vegas, como é que eu me comporto quando ninguém está me vendo? Quando eu estou naquela festa, quando eu estou com aquela gente, como é que eu me comporto? Não é isso que Paulo se indigna com Pedro e diz, cara, você é um hipócrita. Porque quando os caras das regras não estão aqui, você vive numa boa, livre. Comia, bebia junto ali. Estava ali tendo comunhão com os Isso. gentios, aí chegam os caras das regras de Jerusalém, e você não come mais com eles, não conversa com eles, os evita. Você é um hipócrita, Pedro, e Pedro se torna repreensível Sim. naquele momento, né? Porque tem esse comportamento. Tem gente me vigiando, então eu tenho um comportamento. Não tem gente me vigiando. Não, o Evangelho ele vai tratar das questões do meu caráter, da ética da minha vida, não da reputação. Sim. O Evangelho vai tratar muito mais da ética do que da moral. Não é que o Evangelho não trata da moral, mas ele vai tratar mais da ética do que da moral. Porque a ética tem a ver com o caráter. A ética, eu sou ético tendo gente perto de mim ou não tendo gente perto de mim. Eu não preciso de alguém me vigiando para me fazer me mover naquilo que é justo, naquilo que é honesto, naquilo que é de boa fama, que é verdadeiro. Não precisa ninguém me vigiar. Esse é meu mundo, porque é o mundo do meu caráter, é o mundo da ética. O mundo da moral é o mundo das regras, é o mundo da reputação. Se me virem fazer isso, eu perco a reputação. Aí eu perco a reputação, eu perco o cargo, perco o emprego, eu perco o emprego, perco o salário, perco a esposa, o marido, a família. Sim, exatamente. Que coisa. Então, o Evangelho ele vai entrar aqui, atuando no teu caráter, transformando a tua vida e deixando você em liberdade, né? Amém. São essas coisas que Paulo está fundamentando, Tito, né? Fundamentando essa igreja para que essa igreja se tornasse o modelo para a sociedade, né? Esse também era o interesse de Paulo, né? Formar essa igreja curada, sarada, restaurada, para que ela fosse um modelo fora, né? Para a sociedade, olhassem a igreja e dizer, olha, é assim que eu quero a minha família, é assim que eu quero o meu casamento, é dessa forma que eu quero ser um líder, que nem Tito é um líder dentro dessa igreja, né? Então, esse era o interesse maior de Paulo. Né? Lá pelo verso 7, ele vai falar exatamente isso para Tito, né? Acima de tudo, para que todos vejam, mostre essas virtudes em sua vida. Não corrompa seu ensino, ele deve ser sólido e saudável. Aqui Paulo está falando sobre essa questão da coerência, né? Mostre com sua vida. Lembra como é que é a ética de Paulo? É assim, o que ouvistes e vistes de mim, sim. Isso também transmitam, né? A homens fiéis e idôneos para que eles transmitam a outro. Essa transferência é feita não só com o que se ouve, mas com o que se vê do seu líder. Né? O líder é essa figura inspiradora, não só com o que ele diz, mas também com o que ele é. Quando Jesus diz assim, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, Jesus não está falando, senta aqui e aprende as coisas que eu estou ensinando. Aprenda comigo, né? Aprendei de mim, não é comigo, é de mim. Então, nós que estamos sendo instruídos por alguém, precisamos aprender com esse alguém. Não só as coisas que ele diz, não é? A didática, né? O conteúdo do ensino, mas aprender com a própria vida dessa pessoa, né? Como é que essa pessoa reage diante desse
momento, né? Diante dessa tragédia, diante desse inesperado, como é que ela reage? Porque, assim, nós somos mais identificados com nossas reações e as nossas ações, porque, assim, a reação, ela te pega desprevenido. É aqui que a gente sabe o que é o que é. É na reação. É na reação. Não na ação, né? Porque a ação, às vezes, ela é planejada. Proclamada, planejada, né? Mas a reação, não. Ela te pega desprevenido. Como é que ele faz quando ninguém está por perto? Quando ninguém está ali? Quando as regras, as censuras, os olhos observadores... Quando os ouvidos atentos não estão ali... Esse sou eu. Esse sou eu. Sim, minha filha tem uma canção chamada Super Eu, que ela fala sobre... Quando ninguém está, quando nem eu mesmo estou, esse sou eu. Quando esses meus sensores de censura estão presentes, eu sou um personagem. Mas quando esses fatores eles não estão presentes, não tem como representar na coxia. Na coxia... eu sou quem sou. Não é um personagem que assumiu o palco. Então, é essa atenção que Paulo está dizendo para Tito ter, com ele mesmo e com aqueles que andam pregando fantasia. Porque são muitos que pregam fantasia. Estão ali ensinando e fantasiando as coisas da vida, frustrando as pessoas no Evangelho. Tipo assim... Você não vai ter tudo que você não pode ser tudo que você acha que pode. Eu ouvi alguém dizendo, estimulando uma massa, dizendo assim, você pode ser tudo que você quiser ser. Eu digo, não pode. Eu não posso ser tudo que eu quero ser, porque há fatores alheios à minha vontade. Nem a minha força de vontade vai poder combater com esses percalços. Porque vai se esbarrar justamente naquela vulnerabilidade minha. Então, eu não posso tudo que penso que posso. Eu não serei tudo que eu desejo ser. Eu não terei tudo o que eu gostaria de ter. Eu não vou conseguir ler todos os livros que eu gostaria. Eu não vou conseguir ouvir todas as músicas que eu ouviria. Mesmo trabalhando as vulnerabilidades. Mesmo assim, eu não vou conseguir. Há coisas que eu preciso aprender a desistir. Paulo, escrevendo, ele diz assim, quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino. Quando eu me tornei um homem adulto, eu desisti das coisas de menino. Há coisas na nossa caminhada que a gente precisa aprender a desistir. Não ficar insistindo com coisas que eu tenho que desistir. Como porque tolo, já não cabem mais. Teimoso, né? Indolente, arrogante, presunçoso. Há coisas que não vão combinar mais com a nossa fase adulta. Perfeito. A gente fica ridícula na fase adulta com essa movimentação no nosso infantil. A gente vira um polo de atração para os outros. Porque a vida ela tem que se movimentar por fases. Essa fase passou, eu pulo para outra fase e desisto da coisa que estava na fase anterior. Eu me torno um homem maduro, eu não posso ser mais aquele teimoso infantil, inconsequente, né? Intolerante. Não, é minha fase adulta. Há coisas na vida que você vai precisar aprender a desistir. Alguém diz assim, eu sou indesistível. Não, eu sou completamente desistível. De tudo que eu tenho que desistir, eu estou pronto para desistir. Eu não sou indesistível. Eu sou indesistível para as coisas que eu não posso desistir. Para os atributos do meu caráter, são coisas que eu não desisto. Mas há coisas na vida que ou eu aprendo a desistir, eu vou viver frustrado. Isso é maturidade. Sim. Agora, há pregadores que alimentam o infantil, que dessa vantagem, né, da alimentação do infantil, eles vivem. Eles vivem de alimentar o infantil, a ilusão. É real, é real. Encare o real. O Evangelho faz a gente lidar com o real, não a lidar com as fantasias. Então, toda essa nossa volta aqui para recapitular o que Paulo disse para Tito faz a gente pensar na vida
no Evangelho, né? Na fé evangélica, né? Um ponto onde a gente não se demove das coisas sólidas, né? Das coisas saudáveis do Evangelho. Então, por favor, né? Cresçamos, amadureçamos. Lógico, está faltando 1 minuto e meio para a gente terminar. Eu queria lembrar, depois dessa nossa reflexão breve aqui sobre a carta de Tito, que domingo próximo que vem, às 8h30 da manhã, começa o nosso café da manhã. Será um café comemorativo pelos 20 anos que nós estamos aqui na ilha, e você é nosso convidado para vir tomar café conosco, aqui na rua Santo Antônio, número 14, bem no Recanto dos Vinhais. E à noite nós temos a presença do pastor Samuel do Prado, que vai compartilhar a palavra conosco nesse dia de comemoração. Amém. Né? Não é aniversário da igreja, é a lembrança de que há 20 anos nós estamos aqui levando a sério o Evangelho, pregando o Evangelho, sobrevivendo, né, as tempestades, passando pelo meio das calúnias, das difamações, das verdades, das mentiras e de tudo que compôs a história da nossa vida, né? A minha vida pessoal, ela é composta de vitórias, de derrotas, né? De verdades, de mentiras, enfim. Eu tenho passado esses anos todos plantado em Cristo, nada me move. Nenhuma fala externa me move do meu chamado de permanecer nele. E a Ele seja a glória para sempre, né? Então, agora, no próximo domingo, dia 16 de novembro, venha estar conosco. Será um tempo muito especial e eu quero compartilhar esse tempo com você, né? Você que nos ouve, nunca nem nos viu, né? Mas nos ouve todo domingo, venha comemorar conosco. Será um dia de muita alegria para nós. Sim, dia de muita alegria, né? 20 anos é um dia que a gente comemora a Igreja da Colheita e ficando adulta, né? Uma igreja adulta, como o bispo falou, nós já passamos por momentos difíceis, né? Momentos de vitória, superações, e assim, Deus nos levando e nos movendo, conduzidos pelo seu Espírito. Amém. Gente, desejo um excelente domingo para vocês. Voltamos no próximo domingo, querendo Deus, nesse mesmo horário, às 7h da manhã. Forte abraço para todos. Shalom.